E chegamos ao fim de mais uma saga dentro dessa nossa bolhazinha BL, com o lançamento aí do 8º e último episódio de 4 Minutes, esse BL produzido aí pela Beyond em parceria com a nossa querida escritora Simon. E obviamente eu não poderia deixar de vir aqui falar o que eu achei dessa obra. Lembrando sempre, essa é a minha opinião diante dessa história, tudo bem você ter a sua, afinal de contas a opinião é que nem... Entenderam, né? Finalizamos essa história hoje com um saldo bastante positivo, com boa parte do público, né, dando uma nota alta para essa história. Afinal de contas, temos muitos pontos positivos dentro dessa produção. Essa é uma resenha que eu não vou falar muito, porque eu acho que nem precisa, né? A obra fala por si, então não vou ficar aqui sendo redundante. Vamos começar falando de atuação. Acho que a maioria dos atores aqui se destacaram positivamente quando se fala de atuação, mas se eu tivesse aqui que ranquear os atores que eu acho que se desempenharam melhor na atuação, eu colocaria o Foaz em primeiro lugar. Eu acho que esse é um ator que tem um talento gigantesco. Ele é um cara que se destaca muito nesse tipo de personagem. Ele tem muita facilidade para entregar emoção nas cenas. Ele é um tipo de ator que não precisa falar em cena, porque ele fala através do olhar, ele fala através dos gestos corporais. Então, em primeiríssimo lugar, eu colocaria ele. Já em segundo lugar desse ranking, né, de melhor atuação, eu colocaria o Bible, porque ele entregou muito nesse personagem, né, um personagem completamente diferente do seu personagem anterior. E, gente, vocês têm noção que esse é apenas o segundo trabalho desse ator? E ele conseguiu entregar tudo isso em tela? Menção honrosa para essa querida aqui, viu? Porque ela é uma das responsáveis por essa galera entregar tanto em atuação. E em terceiro lugar, o ator que eu colocaria aí que entregou mais atuação não é o Jet, é o Baz. Mas eu explico por quê. Apesar desse cara não ter tanto tempo de tela quanto os protagonistas dessa história, ele consegue entregar uma atuação muito bem feita. E detalhe, também é o seu segundo drama. Na verdade, terceiro, porque ele fez secundário lá no filme Mansuan, né? Mas digo assim, um papel realmente relevante ele teve agora, né? O personagem não foi tão aprofundado, mas mesmo sem ser tão aprofundado, ele conseguiu passar para nós todas as emoções que ele sentia e conseguiu nos fazer sentir emoções diferentes também. Não coloquei o Jet nessa lista porque é um cara que já fez mais de 30 Lacornes, eu acho que eu não preciso falar tanto sobre atuação, né? Já que a gente está falando desses atores, eu já pego um gancho para falar sobre a química deles em cena, que foi simplesmente incrível também. Ambos os casais entregaram muita química, cenas em si muito bem executadas. Não é segredo para ninguém que eu gosto muito das novelas da Simon, gosto muito da forma como ela escreve os roteiros dela. Então eu gosto muito dessa coragem de trazer o diferencial no meio da mesmice. Cinematografia, eu gostei de uma forma geral. Pinos impecáveis, locações muito boas, diálogos muito bem escritos, preocupação com os detalhes nas cenas, né? Lá desde o início, quando eles colocavam ali o número 4 em tudo, até as cenas finais do Tom Clark cortando o tomate e a cauda ali do tomate vermelho escorrendo pela pia. Tudo que a gente vê em cena não é à toa, tudo nos conta ali mais ou menos uma história. E eu valorizo muito isso em uma produção. Trilha sonora, ok, poderia ser melhor. Mas é claro que até as melhores obras também possuem defeitos, e com 4 minutos não é diferente. Como, por exemplo, alguns erros que acontecem em algumas cenas, que mesmo tendo ali uma médica trabalhando com eles, deixou passar. A forma incorreta do médico se comportar ali na hora de uma cirurgia, teve investigador ali no local do crime investigando sem uma luva na mão. A quantidade de episódios, né, achei pouca para essa história. Se eles tivessem feito com 10 episódios, talvez fosse melhor. Ou talvez não, né? Talvez tivesse dado cagada, então é melhor ter 8. Por que eu queria mais 2 episódios nessa história? Para fazer eu me importar um pouco mais com esses personagens. Eu gostaria de conhecer mais alguns personagens que foram trazidos para essa história como personagens importantes, mas não entregou nada da história deles. Talvez não tenha dado tempo também, porque a gente tinha muitas histórias paralelas acontecendo em um curto período de tempo. Era o Great com seus 4 minutos, era o Time lá com a vingança dele, era o Tom Clan querendo foder sem camisinha, depois ele atrás de vingança, era um policial emocionado que se apaixonou do nada e que se mudou do nada para casa do rapaz e o rapaz aceitou, era o namorado do Tom Clan que se vendia como um bom irmão, mas ao mesmo tempo tinha que cuidar ali dos trabalhos duvidosos da sua família.
e ainda tinha que arranjar tempo para dar atenção pro namorado que ele não tinha coragem de assumir e ainda comer a prima. E aí, no meio de tudo isso, apesar deles terem explicado tudo no final, né, que tudo não passava de coisa da cabeça do Great e depois da cabeça do Time, por conta ali dos 4 minutos, pra mim ainda ficou algumas cenas ali pelo meio do caminho que não se encaixaram dentro dessa explicação. Tipo, do nada, o Domi chegando em casa. Efeito visual, gente, eu tenho que separar um momento aqui só para falar sobre esse efeito visual que a gente teve lá no início dessa história, que, cara, foi muito, muito, muito bem executado. Então a gente fala tão mal de efeito visual em série tailandesa que quando dá certo a gente também tem que dar a nossa cara a tapa e aplaudir. Mas apesar dos defeitos, gente, foi uma história muito boa, muito envolvente. Não é à toa que a gente passou aí 8 episódios quebrando a cabeça para tentar entender o que estava acontecendo. Eles conseguiram segurar a audiência durante todo esse período, conseguiram nos manter interessados em saber o desenrolar dessa história. Outra coisa que eu gosto da Beyond Cloud é que ela não tem medo de matar personagem. E tivemos isso aí no nosso último episódio, com o nosso casal secundário indo de arrasta. E ao mesmo tempo, seguindo a linha dessa história, os dois podendo ter ali os seus 4 minutos ali juntos e vivendo e sendo felizes. Ainda me deu uma puta de um susto no final, porque eu achei que ia terminar igual o DFF. Então finalizamos essa história com um saldo positivo, como eu já falei no início desse vídeo. Não dou para 4 minutos o título de melhor série do ano, mas ela fica ali entre as minhas melhores séries do ano. Gostei bastante, vou sentir bastante falta. Acredito, diante do que eu vi, que foi uma obra bastante lucrativa para a empresa. Mal posso esperar para novos trabalhos aí do Jade com o Bible. E agora que finalizamos 4 minutos, Dona Beyond Cloud pode cuidar em fazer a série lá do Miley Apple, né? Que foi adiada, bonita. Cuida. Mas é isso, gente. Em resumo, foi o que eu achei dessa série. Os comentários estão aí pra vocês hablarem, né? Falarem o que vocês acharam também. Podem falar o que vocês acharem, se vocês gostaram, se não gostaram, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Seus argumentos são muito bem-vindos, desde que seja de forma respeitosa. Sinta-se à vontade para abrir o seu coração e falar o que você achou dessa série. Aqui é um espaço onde você pode se sentir seguro. Pelo menos eu não vou te cancelar. E é isso. Bye, bye.